Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de 2019, que fala assim: por terem uma camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962 foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, que na camada de valência tem 8 elétrons, sendo a camada de valência dele a camada 5, então a distribuição fica 5s2, 5p6, e o hexafluoreto de platina, e desde então mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor, e a camada de valência dele termina em 2s2, 2p5, isso significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Gente, nessa representação de distribuição eletrônica, esse númerozinho aqui que está elevado indica para mim a quantidade de elétrons. E esse número aqui embaixo, maiorzão, indica para mim qual é o número da camada em que esses elétrons estão. Então, ele está me falando que o flúor é um elemento químico que tem 7 elétrons na camada de valência e vai ficar estável com 8 elétrons, enquanto o xenônio é um átomo que já tem 8 elétrons na camada de valência, sendo 6 no subnível P e 2 no subnível S, 8 elétrons no total. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Então, o difluoreto de xenônio, eu percebo que tem um xenônio e 2 flúor. Deixa eu consertar aqui. Então, um xenônio e 2 flúor. Eu preciso fazer a ligação entre esses átomos, mas o flúor é um átomo que vai seguir a regra do octeto. Se ele já tem 7 elétrons, ele só precisa de mais um. Então, ele vai querer fazer só mais uma ligação química. Então, veja bem, eu tenho aqui o xenônio, vou representar aqui 8 bolinhas ao redor dele, e claro, cada bolinha representa um elétron. O flúor, ele tem 7 elétrons de acordo com a distribuição, e como é um difluoreto, eu preciso ter 2 flúors nessa molécula. Vou fazer a ligação entre o xenônio e o flúor, e o compartilhamento de elétrons faz com que o elétron pertença tanto ao átomo de origem quanto ao átomo que foi compartilhado. Então, se o xenônio faz 2 ligações, uma com cada flúor, então ele já tinha 8 elétrons, ganhou mais um 9, ganhou mais um 10. Ele expandiu a regra do octeto. Resposta letra C.